Você já parou para pensar que o vício pode ser mais do que um simples erro ou fraqueza humana? E se ele for, na verdade, uma escolha consciente da alma antes mesmo do nascimento? Essa ideia, presente em muitas tradições espirituais, nos leva a questionar profundamente a natureza do sofrimento e da aprendizagem na jornada terrena. Segundo esses ensinamentos, a vida que vivemos não é fruto do acaso, mas sim de um planejamento espiritual meticuloso, onde a alma escolhe não só a família e o ambiente em que nascerá, mas também os desafios que enfrentará para seu crescimento. O vício, nesse contexto, deixa de ser uma maldição para ser visto como um contrato sagrado, uma oportunidade de evolução. Imagine uma alma reunida em um espaço além do tempo, dialogando com guias espirituais e escolhendo as lições mais necessárias para sua evolução. Entre essas escolhas, pode estar o enfrentamento do vício, não como punição, mas como um chamado para desenvolver forças que jamais seriam despertadas de outra forma. Esse contrato de alma implica aceitar dores, perdas e desafios intensos, mas também a possibilidade de transformação profunda. O vício se torna assim um catalisador para a superação de padrões destrutivos, um convite para a coragem e a resiliência. Essa jornada, no entanto, não acontece isoladamente. A relação do vício com o ciclo kármico revela que muitas vezes enfrentamos padrões repetidos de vidas passadas. O vício pode ser uma tentativa da alma de resolver antigas questões que permanecem abertas. Uma segunda chance para romper cadeias invisíveis que nos prendem. É como se a alma dissesse: desta vez, vou enfrentar essa tentação até o fim para me libertar. Entender essa perspectiva amplia nossa visão sobre o vício, transformando-o de um estigma para uma missão espiritual. Mais do que isso, a alma que escolhe o vício pode estar desempenhando um papel crucial na dinâmica familiar. Ela age como um espelho, refletindo medos, dores e falhas que precisam ser confrontados pelos seus entes queridos. Nesse sentido, o viciado não é apenas um sofredor, mas um herói sombrio que força sua família a encarar verdades ocultas e iniciar processos profundos de autoconhecimento e cura. Essa missão, embora dolorosa, pode ser a semente para a transformação coletiva. A luta contra o vício se encaixa perfeitamente na estrutura da jornada do herói, uma narrativa ancestral que descreve o caminho do ser humano em busca de si mesmo. O vício representa o chamado para essa aventura e a descida na noite escura da alma, um momento de extrema dificuldade que testa a força e a determinação. A superação desse desafio é o renascimento do herói, que volta à comunidade com sabedoria, força e compaixão para compartilhar. Essa visão oferece esperança e significado para quem enfrenta essa batalha. Por outro lado, o vício pode ser interpretado como uma busca desesperada por reconexão com o divino. Muitas vezes, a pessoa viciada tenta preencher um vazio interior profundo com substâncias ou comportamentos que simulam uma sensação de plenitude. Essa busca substitutiva revela a ausência de contato verdadeiro com o eu superior, um sinal de que a alma clama por cura e restauração. Entender esse aspecto espiritual do vício nos permite olhar para além do comportamento e perceber a dor existencial que o alimenta. Dentro desse contexto, existe também a figura do mestre oculto, os ensinamentos que a luta contra o vício pode trazer, embora sejam difíceis e até cruéis. A dor, a humilhação e a desesperança funcionam como professores implacáveis que, quando integrados, conduzem a um despertar espiritual profundo. Essa transformação revela uma força interior que muitos desconheciam e que pode se tornar uma fonte de inspiração e guia para outros. Através do sofrimento, a alma encontra um caminho para sua própria luz. Esse processo não está desconectado da psicologia profunda. A teoria junguiana da sombra, que aborda o lado oculto e reprimido da psique, oferece uma chave importante para compreender o vício. O vício pode ser uma manifestação da sombra não integrada.
uma batalha interna entre a luz e a escuridão que a alma escolheu para aprender a equilibrar. Encarar a própria sombra é doloroso, mas necessário para o crescimento e a reintegração da totalidade do ser. E quando a superação do vício acontece, ela se torna uma missão de servir ao próximo. Aqueles que vencem essa luta frequentemente assumem papéis de mentores, guias e curadores, usando suas experiências para iluminar caminhos e oferecer esperança. A dor transformada em sabedoria se torna um presente para a comunidade, um chamado para que a luz nasça mesmo das trevas mais profundas. Essa perspectiva nos leva a uma conclusão poderosa. O vício não é uma maldição, mas um portal para a consciência. Um caminho árduo, sim, mas que pode revelar a essência da alma e seu potencial para a transformação e o renascimento. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para uma jornada que transcende o sofrimento e encontra significado na dor, abrindo espaço para uma vida repleta de propósito e luz. A luta contra o vício, embora muitas vezes vista apenas pela lente do sofrimento e da perda, possui uma profundidade que transcende o visível e o imediato. A compreensão do vício como um contrato da alma nos convida a olhar para além dos estigmas sociais e médicos, para enxergar uma dinâmica espiritual mais complexa e transformadora. É como se a alma, em sua sabedoria infinita, escolhesse passar por um processo de purificação intenso, mesmo sabendo dos riscos e das dores que enfrentará. Essa escolha não é aleatória, mas carregada de propósito. No ciclo kármico, o vício assume um papel simbólico poderoso. Ele representa uma antiga dívida ou um desafio reincidente que a alma precisa superar para avançar em sua evolução. Padrões que atravessam vidas e realidades diferentes continuam a se manifestar até que sejam plenamente compreendidos e transcendidos. Essa perspectiva amplia a visão do vício, afastando-se da simples condenação moral para um entendimento que abraça a complexidade da alma humana. A relação entre o vício e a família é outra camada essencial dessa narrativa. A alma que escolhe enfrentar o vício não está apenas trilhando um caminho pessoal, mas também desempenha um papel crucial no despertar coletivo de sua linhagem. Essa pessoa age como um espelho que reflete os medos, as dores e as sombras que os familiares talvez tentem evitar. O impacto desse processo pode ser devastador, mas também é um convite para que todos os envolvidos iniciem uma jornada de cura profunda e transformação. Integrar essa experiência no contexto da jornada do herói traz uma nova dimensão de esperança e significado. O vício pode ser visto como o chamado para a aventura, uma convocação para enfrentar a própria escuridão e emergir mais forte e sábio. A noite escura da alma que acompanha essa luta é um terreno fértil para o renascimento interior, um momento em que a alma confronta seus limites e descobre reservas inesperadas de coragem e resiliência. Do ponto de vista espiritual, o vício é também uma tentativa de preencher uma ausência, um vazio que o indivíduo sente em sua conexão com o divino. Substâncias e comportamentos compulsivos funcionam como substitutos temporários dessa conexão perdida. Essa busca, embora dolorosa e muitas vezes destrutiva, revela o anseio profundo da alma por integração e transcendência. Reconhecer essa dimensão espiritual do vício pode abrir caminhos para abordagens mais compassivas e holísticas na sua superação. A figura do mestre oculto emerge quando reconhecemos que o sofrimento e a luta associados ao vício não são meramente obstáculos, mas mestres rigorosos. A dor e a humilhação, quando vistas sob essa luz, se tornam ferramentas poderosas para o crescimento espiritual. Elas desafiam o indivíduo a confrontar sua vulnerabilidade e, nesse confronto, encontram uma força interior que se torna um farol para si mesmo e para os outros. A psicologia junguiana oferece um mapa valioso para compreender esse processo através da teoria da sombra. A sombra representa os aspectos reprimidos ou negados do eu. E o vício pode ser uma expressão dessa parte obscura da psique que busca ser integrada. O enfrentamento da sombra
é um passo fundamental para a cura, pois permite que a alma recupere sua totalidade, equilibrando luz e escuridão. Quando a superação do vício acontece, ela transcende o plano pessoal para se tornar uma missão de serviço. Aqueles que conseguem vencer essa batalha frequentemente se transformam em faróis de esperança, oferecendo suporte e inspiração para quem ainda está na luta. Essa transformação da dor em propósito cria um ciclo virtuoso de cura e renovação que beneficia comunidades inteiras. Esse entendimento profundo do vício, como um portal para a consciência, nos convida a mudar a narrativa cultural sobre o tema. Em vez de condenar ou marginalizar, podemos acolher e compreender que o vício é uma escolha corajosa da alma, um caminho difícil que pode levar a um despertar espiritual e a uma vida plena de significado. Essa visão amplia a compaixão e nos convida a sermos agentes de cura, tanto em nossas vidas quanto na comunidade. No próximo segmento, vamos explorar práticas e atitudes que podem apoiar essa jornada de cura e transformação, tanto para quem vive o vício, quanto para aqueles que caminham ao seu lado. Essa caminhada é coletiva, e a consciência compartilhada é o solo onde a alma pode florescer. Chegar ao entendimento profundo do vício, como uma escolha da alma, abre uma perspectiva que desafia nossa forma habitual de enxergar o sofrimento humano. No entanto, essa jornada de compreensão não está isenta de desafios internos e externos que precisam ser encarados com coragem e discernimento. O vício, enquanto expressão da desconexão espiritual, manifesta-se muitas vezes como uma tentativa desesperada de preencher um vazio interior que, por sua natureza, é invisível ao olhar superficial. Essa ausência de conexão com o eu superior deixa a pessoa vulnerável a buscar satisfação imediata em substâncias ou comportamentos compulsivos, criando um ciclo que, apesar de doloroso, serve a um propósito evolutivo. Aprofundando a análise da jornada do herói, percebemos que a noite escura da alma traz à tona a necessidade de confrontar a própria sombra, aquelas partes ocultas, reprimidas e rejeitadas de nós mesmos. Segundo a psicologia junguiana, esse processo é fundamental para a integração e cura da psique. O vício representa a materialização dessa sombra, e enfrentá-lo é encarar um lado obscuro que muitos evitam. Dentro dessa perspectiva, a dor, a humilhação e a desesperança que acompanham o vício assumem um papel quase sagrado, pois são mestres implacáveis que nos forçam a um despertar espiritual profundo. Eles não apenas revelam a profundidade da desconexão, mas também apontam o caminho para reconstruir e reconciliação interior e o renascimento da alma. É nesse processo que a figura do mestre oculto se manifesta, mostrando que a luta contra o vício é também uma fonte inesgotável de ensinamentos e crescimento pessoal. A superação do vício revela uma força interior desconhecida que transcende o corpo e a mente, conectando a pessoa a um plano mais elevado de consciência e propósito. Quando olhamos para o impacto do vício nas relações familiares, reconhecemos que ele não é um fenômeno isolado. Muitas vezes, o vício funciona como um espelho que revela padrões tóxicos e dinâmicas não resolvidas dentro do sistema familiar. A alma que escolhe esse desafio pode estar, na verdade, convocando sua família para um processo de autoconhecimento e cura coletiva. Essa dimensão comunitária do vício reforça a ideia de que a cura não é uma jornada solitária, mas um caminho que envolve a reconexão e a responsabilidade compartilhada. O despertar da consciência em um indivíduo pode inspirar transformações profundas em seu entorno, criando um efeito multiplicador de luz e consciência. A superação do vício pode, assim, se transformar em uma missão de vida. Aqueles que passam por essa jornada muitas vezes assumem o papel de guias e mentores, oferecendo suas experiências e sabedoria para ajudar outros a encontrar seu caminho. Essa vocação de serviço é uma expressão clara do renascimento espiritual
e da conexão com o propósito maior da alma. Por fim, devemos lembrar que o vício, embora doloroso, é um portal que, quando atravessado com coragem e consciência, pode levar a uma vida plena de significado e propósito. É um convite para redescobrir a essência da alma, para integrar luz e sombra, para transcender o sofrimento e emergir renovado. Se este vídeo ressoou com você, eu convido a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para continuar explorando essas jornadas profundas de autoconhecimento e espiritualidade. Compartilhe este conteúdo com quem pode se beneficiar dessa perspectiva transformadora. A caminhada é árdua, mas cheia de sentido. E cada passo dado com consciência é um passo rumo à liberdade da alma. Quando começamos a contemplar o vício como uma escolha da alma, uma decisão consciente feita antes mesmo do nascimento, somos convidados a expandir radicalmente nossa visão sobre o sofrimento humano. Não mais encaramos o vício apenas como um erro moral, uma fraqueza ou uma doença, mas como uma jornada complexa e profundamente espiritual. Essa jornada, embora marcada por dor e desafios, carrega em si um potencial imenso para a transformação e o crescimento da alma. A compreensão dessa perspectiva nos desafia a lidar com uma verdade incômoda. Muitas vezes, aquilo que rejeitamos ou condenamos externamente é, na essência, um chamado para olharmos para dentro. O vício, então, revela-se como um espelho que reflete nossa desconexão mais profunda, uma manifestação visível de um vazio interior que só pode ser preenchido com uma reconexão sincera com o eu superior. Esse vazio, no entanto, não surge do nada. Ele é resultado de um distanciamento da alma de sua própria essência, causado por inúmeros fatores, incluindo traumas, padrões kármicos e dinâmicas familiares. O vício representa uma tentativa desesperada de preencher esse abismo com algo externo. Uma busca incessante por satisfação imediata que, paradoxalmente, aprofunda ainda mais a sensação de vazio. Mas, justamente aí está a oportunidade para a alma. A dor e o sofrimento associados ao vício funcionam como mestres rigorosos que desafiam a pessoa a olhar para além da superfície e enfrentar suas sombras, aqueles aspectos reprimidos e rejeitados de si mesma. De acordo com a psicologia junguiana, essa sombra representa o lado oculto da psique, que contém tanto potencial destrutivo quanto criativo. O vício pode ser interpretado como uma manifestação dessa sombra, uma expressão do lado sombrio que a alma precisa integrar para se tornar inteira. Enfrentar essa sombra não é uma tarefa simples. Requer coragem para admitir vulnerabilidades, paciência para suportar o desconforto e compaixão para aceitar que o processo é parte da cura. É um convite para transformar a dor em aprendizado, a humilhação em sabedoria, a desesperança em esperança. Através desse processo, a alma encontra forças que antes desconhecia, revelando um mestre oculto interior que guia para a luz. A superação do vício, portanto, não é apenas uma vitória pessoal, mas um renascimento espiritual. É a culminação de uma jornada que envolve a quebra de antigos padrões, o despertar para a própria essência e a reconexão com o propósito maior da alma. Aqueles que atravessam esse processo muitas vezes emergem como guias, mentores e curadores, usando sua experiência para inspirar e ajudar outros que ainda estão na escuridão. O impacto do vício também se estende ao âmbito familiar. A alma que escolhe enfrentar esse desafio não está sozinha. Ela está inserida em um sistema que, muitas vezes, repete padrões tóxicos e disfuncionais de geração em geração. O vício atua como um espelho que reflete essas dinâmicas ocultas, forçando toda a família a encarar seus medos, traumas e resistências. Essa dinâmica pode ser dolorosa, mas é também um chamado para a cura coletiva. Quando essa consciência se instala, abre-se a possibilidade de transformação não apenas para o indivíduo, mas para todo o sistema familiar. O vício deixa de ser um problema isolado para se tornar uma oportunidade de crescimento e cura coletiva. Um convite para que todos os envolvidos despertem para sua própria jornada interior. É o despertar da consciência em rede,
que gera efeitos multiplicadores e sustentáveis. Além disso, essa perspectiva espiritual do vício desafia a visão tradicional que muitas vezes encara o dependente como um problema a ser eliminado ou controlado. Em vez disso, convida a um olhar mais acolhedor e compreensivo, que reconhece a profundidade da luta interna e valoriza o potencial transformador que existe na dor. Essa abordagem amplia as possibilidades de tratamento e cura, integrando práticas espirituais, psicológicas e energéticas. A jornada do vício, portanto, pode ser vista como um portal sagrado para a consciência. Um caminho árduo e doloroso, sim, mas que conduz a um despertar profundo e a uma vida plena de significado. Essa visão nos convida a transformar o sofrimento em sabedoria, a dor em amor, a escuridão em luz. Por fim, convido você a refletir sobre como essa nova compreensão pode impactar sua própria vida e suas relações. Talvez você conheça alguém que enfrenta esse desafio, ou até mesmo esteja passando por ele. A partir desse olhar ampliado, podemos cultivar mais empatia, paciência e amor, oferecendo apoio e esperança em vez de julgamento e condenação. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se despertou a vontade de aprofundar sua jornada espiritual e compreender os mistérios da alma, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar dessa perspectiva transformadora. A caminhada é desafiadora, mas cheia de sentido. Cada passo dado com consciência é um passo rumo à liberdade e à luz da alma. Que possamos juntos trilhar esse caminho de cura, autoconhecimento e evolução espiritual.